Pessoal, peço que vocês direcionem para a gente ganhar um pouco mais de tempo e conseguir os pastores ir respondendo cada uma pergunta, enfim, e a gente poder ir discutindo mais sobre o tema e conhecendo um pouco mais da palavra e aproveitando os nossos pastores aqui. O pastor disse que só quer pergunta difícil, que as fácil ele não gosta de responder não. A nossa irmã Cris está com o microfone, ela vai estar passando, então quem tiver alguma pergunta, é só levantar a mão que ela vai levar o microfone até vocês e vocês podem fazer a pergunta, tá bom? O tema do nosso café de hoje é: o evangelho não é uma religião. Então, o que é o evangelho? Ó, isso é boa, hein? O pastor Vitor aqui já está querendo responder antes de fazer pergunta. Ninguém tem nenhuma pergunta? Achei bastante interessante essa noite. Fiquei pensando sobre esse tema. E eu fiz essa pergunta para mim, o que é o Evangelho, e comecei a responder para mim mesmo. E certamente nós ficaremos aqui o tempo todo só respondendo essa pergunta: o que é o Evangelho? Aí eu cheguei aqui, vocês não tinham falado com o pastor Dani. Aí cheguei aqui e falei: pastor Dani, vamos ver as perguntas que seria legais a gente fazer e tal. E aí ele falou assim: eu só quero uma pergunta. Falei: qual que você quer? O que é o Evangelho? Então a gente entende o quanto parece ser simples, mas é bastante complexo. Complexo porque outros tantos evangelhos nasceram desde esse evangelho. E nós, como igreja, precisamos, isso aqui é extremamente importante, porque nós, como igreja, precisamos realmente saber o que é o Evangelho. Tem uma história de uma pessoa de um cara que treinou tanto a entender e saber e tocar numa nota verdadeira, que depois ficou muito fácil de ele saber tudo quanto era falso. Então é exatamente isso em relação ao Evangelho também. Tem aparecido um monte de coisa falsa. Aquilo que o apóstolo Paulo diz, que é o outro evangelho, e ele mesmo diz que seja anátema, que seja amaldiçoado esses outros evangelhos, mas é fácil saber a respeito do evangelho verdadeiro, ou sobre todos os outros evangelhos, quando a gente conhece de fato o verdadeiro evangelho. Então é esse caminho que nós queremos pegar nessa manhã. Fiquem à vontade para as perguntas. Vou começar aqui. Para o pastor Vitor, eu vou perguntar o que é o Evangelho. E para o pastor Dani, eu vou perguntar, na sua visão, pastor Dani, o que é a religião? Eu vou começar a falar sobre o que é o Evangelho, mas eu sei que o pastor Dani vai continuar. Porque, como eu falei, é algo extenso. Mas quando a gente fala de Evangelho, é muito fácil, até nas leituras bíblicas, dizer o que é Evangelho. Resumir o Evangelho, acho que não é só resumir. Tem o cerne do Evangelho, que nós podemos dizer assim, e vai entrar, certamente precisa entrar, obrigatoriamente, 3 palavras: perdão, morte, Jesus Cristo, ressurreição de Jesus Cristo. Sem essas 3 palavras não existe Evangelho. Agora, isso é o cerne do Evangelho. Quando a gente fala a palavra Evangelho, ou Evangelion, no grego, ela tem o significado de boas novas, né? Porém, boas novas, essa palavra existia até mesmo no Antigo Testamento, não é algo novo, não é algo que existiu a partir do Novo Testamento. Então, era uma palavra comum. Quando os reinos estavam em guerra, sempre enviavam alguém para voltar para a sua cidade local e dizer como estava a guerra. Então, estamos ganhando, estamos perdendo. Isso era chamado, obviamente, o fato de estar ganhando, era chamado de boas novas já. Então, não é algo novo. Agora, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É interessante que quando você pesquisa sobre o Evangelho, no Google, pode ser, vai aparecer, inclusive, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, todas as outras cópias que vieram depois foi copiando este Evangelho. Agora, o que é o Evangelho, senão exatamente isso? O perdão,
a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Isso trouxe a nós, eu vou deixar que o pastor dê continuidade, mas isso trouxe a nós uma outra vida. Esse evangelho, de fato, é o verdadeiro evangelho, é o único que pode, de fato, transformar o homem. Outros tantos evangelhos podem, inclusive, transformar ações do homem. É chamado de evangelho, mas, na verdade, no fundo, é religião. Então, isso pode... A religião sempre vai falar para você, muda as suas ações, muda as suas atitudes. E o evangelho não, ele vem no coração do homem, muda o coração. E aí, a partir daí, as ações do homem são mudadas, porque o coração do homem foi mudado. Bom, duas coisas que uma dá para resumir em 30 segundos e a outra em dias, meses, anos respondendo. Vou começar pela mais fácil, 30 segundos. Religião, que aliás é uma coisa que eu não gosto, foi criado por homens. O evangelho foi dado por Deus. Um dos maiores trabalhos, se não for o maior trabalho da Igreja Essência, é tratar pessoas que foram destruídas pela religião. Por isso que a gente olha para a religião assim, não é com desprezo, né? Mas é com desprezo. E o evangelho é tudo. O evangelho é tudo. O evangelho é Jesus. A Bíblia fala que antes da fundação do mundo, ele já era. Deus já havia preparado o Cordeiro. E durante todo o Primeiro Testamento, a figura de Jesus está presente em cada detalhe. Essa semana eu ouvi uma fala do pastor, professor Licurgo, que eu recomendo a vocês, e ele fala um negócio fantástico. Ele fala que no livro de Números, o Senhor passa uma orientação para o povo de Israel se organizar para batalhas. E ele diz que uma parte do povo, distribuído em grupos específicos, em tribos, iriam ao norte, outros ao leste, outros ao oeste, ao sul, outros, e no centro iria o tabernáculo. O que isso é? Senão a figura da cruz. Jesus sempre esteve presente de forma representativa. Mas a partir do Evangelho, ele vem em carne e osso. E ele muda toda a história. Toda a história antes e toda a história depois. É fantástico isso. É fantástico isso. Ele pagou por tudo que foi feito de ruim, de errado, tudo aquilo que contrariou a Deus e que tem contrariado e que ainda vai contrariar a Deus. Ele pagou por tudo isso, para que nós fôssemos livres. Livres. Livres até para escolher esse Deus ou não. Eu particularmente acho isso fenomenal. Fenomenal. Esse Jesus não nos obriga a absolutamente nada. Mesmo assim, ele levou sobre ele toda a maldição da humanidade.
é religião. São homens dizendo que você tem que fazer isso, e também isso, e também aquilo. Quando Jesus fala apenas, vinde a mim, eu sou resposta, eu sou verdade, eu sou luz, eu sou transformação. E quando eu vejo e a gente lê sobre Jesus é salvação, esse salvação para mim, eu traduzo como transformação. Ele nos transformou. Ele nos transformou. Ele nos transformou. Ele nos transformou. Aquilo que éramos impuros, com sentença de morte eterna, Jesus transformou em vida eterna. Não tem outra coisa que se possa dizer sobre o Evangelho, senão Jesus. Amém? Bom dia. Vou perguntar para o pastor Vitor. Tem uma frase célebre de Mahatma Gandhi que ele diz assim: eu admiro o seu Cristo, mas o seu cristianismo não me convence. O que você pode falar sobre isso? Bom, para alguém nascido na igreja como eu, e conhecendo o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, há 7 anos atrás, eu posso dizer que essa frase vem daquilo que aqueles que são denominados cristãos assim, falam, sou cristão, mas não mostra o que de fato é ser um cristão. O Cristo, para mostrar sobre o cristianismo, morreu pela humanidade. E nós, como cristãos, temos dificuldade de, não vou nem dizer morrer pelo outro, mas se dar pelo outro no sentido de ele precisa de algo. Ele precisa de uma palavra, ele precisa financeiramente de ajuda, ele precisa de algo. Então, eu costumo dizer que talvez nessas últimas 3 décadas, aqueles que aceitaram Jesus precisaria rever se aceitaram de fato a Jesus. Porque aquilo que tem se pregado como evangelho e aquilo que as pessoas têm conhecido como evangelho nem é o evangelho. E elas estão dentro de uma igreja considerando que sim, que estão no caminho certo. Não tem mudança significativa em si, por vezes luta contra as suas ações apenas. E consideram, inclusive, que vai para o céu. Só que essas mesmas igrejas, elas não pregam o evangelho de confronto. Ok, o evangelho de confronto é o confronto em amor. Sim, mas é confronto. E confronto altera quem nós somos. Agora, quanto mais a palavra que não existe confronto é pregada, essa palavra que massageia meu ego, a gente pode falar de outros evangelhos aí, o evangelho da prosperidade. Então, eu vou para a igreja, ou eu começo a ser um cristão, que não é um cristão, é um evangélico, por conta daquilo que Deus pode me dar, e não daquilo que Ele é. Então, o que tem se pregado de não evangelho, ou contrário ao evangelho, tem sido muito maior do que de fato o evangelho. Então, essa palavra ela faz muito sentido, porque os cristãos deixam de tomar os seus lugares, deixam de se posicionar como cristãos de fato. E, a partir daí, sim, serem vistos como cristãos. A gente fala dos 12 discípulos, acho que é Atos, que fala que eles bagunçavam. Que eles bagunçaram aquele tempo. 12. E nós hoje, com em torno de 60 milhões de evangélicos no Brasil, não
conseguimos transformar nenhuma vila. Então, eu acho que essa frase faz todo sentido, sim. Embora seja falada pela pessoa que é falado, Mahatma Gandhi, mas ela é verdadeira. Ela é verdadeira, de fato. Infelizmente. Olha, eu tenho uma opinião. A Igreja de Essência é um lugar de liberdade, né? Vou discordar do pastor Vitor, não do que ele falou. É que, assim, eu acho que um dos grandes problemas da humanidade é a idolatria. E aí, porque alguém é o fulano, é o ciclano, aí um monte de gente idolatra. O que acontece com essa figura? Eu sei que não é possível, mas se fosse possível, vamos imaginar. Se fosse possível, perguntar ao Gandhi: você continua pensando dessa forma aí onde você está? E, infelizmente, grande parte dos cristãos também segue a mesma banda, idolatrando pastores. Infelizmente. Esse é um dos grandes desastres do que a gente poderia chamar de igreja evangélica. Pastores dividem o lugar de Jesus na mente de muita gente. É um desastre total. Mas, enfim, eu gosto muito de Gandhi, mas eu aponto um monte de bobagem que ele falou. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho esse exercício, claro que a gente não pode ouvir quem está lá no subsolo, mas eu fico imaginando às vezes. Então, e aí, cara? Como é que tá aí? Você continua pensando daquele jeito? Tenho o direito de ficar pensando nisso. Acho que é uma bobagem. E essa igreja aqui é contra a idolatria de pastores. Pastores são gente como todos vocês. Aliás, os pastores aqui da Igreja de Essência são mais simples que vocês. São gente comum. Que querem ser comuns. Não querem ser famosos. Não nos importa ser famosos. Amém? Bom dia, gente. Eu vou fazer uma pergunta. De que forma o Evangelho nos ajuda a lidar com as dificuldades e o sofrimento? Gostaria de uma... Pode ser para qualquer um dos dois. Qual forma que ele ajuda a lidar com dificuldades e sofrimentos? Considerando até que o pastor Dani falou que o Evangelho não é a partir de Mateus, né? Mas é toda a Bíblia. Eu olho para a vida de Jó, por exemplo, e ali o Evangelho já estava totalmente sendo apresentado para ele, né? E como que isso muda? Eu diria que mudando a visão. Por quê? Porque o Jó, quando ele de fato conheceu, e vamos dizer aqui, vamos chamar aqui de Evangelho, porque, como o pastor Dani falou, o Evangelho é Cristo, então quando ele conheceu a Deus, né? Ele começou a entender o mundo de forma diferente. A gente chama isso de cosmovisão, de uma forma de olhar para o mundo a partir do cristianismo, ou do evangelho, o verdadeiro evangelho. Como isso pode mudar a nossa vida? Porque muda o nosso olhar. Se a gente olhar para as questões as mais difíceis da nossa vida aqui, e o nosso foco estiver, os nossos olhos estiver nisso, de fato, aquilo sempre vai ser maior do que nós mesmos.
as nossas forças. Mas quando a gente olha a partir dessa lente do Evangelho, a gente vê toda a eternidade. E isso se torna menor. Isso faz com que a gente, olhando na questão da eternidade, a gente consiga entender o quanto aquilo ali é pequeno e não desmerecendo a nossa dor. Não é sobre isso. A gente tem que deixar isso muito claro. A dor de Jó não foi desmerecida. Mas o que aconteceu com ele é que ele passou a enxergar tudo aquilo numa perspectiva eterna. Então o Evangelho cria em nós esse olhar eterno. E a partir disso essas coisas se tornam menores. Pelo menos menores do que nós mesmos. Penso que é isso. Eu ouvi falar de um homem preso, sentenciado à morte, e nesse lugar que não devia ser nada agradável, ele escreve uma carta para um discípulo dele, enchendo esse rapaz de ânimo, de alegria e de disposição. Como um homem nessa condição consegue ter um coração tomado de alegria e de esperança? Esse é o Evangelho. Esse é Jesus. Apenas olhar para Ele frente a frente já faz o seu coração se encher de esperança, independente das circunstâncias. Ele tem esse poder de transformar qualquer situação. Qualquer situação. Ele tem esse poder. Ele tem esse poder. Ele é essa pessoa. Ele é essa pessoa. Nos momentos mais difíceis da vida do ser humano, Jesus é aquele. Sempre com um sorriso. Sempre com um sorriso. Sempre aumentando a nossa fé. Sempre trazendo paz aos nossos corações. E nos enchendo de esperança. É algo que é inexplicável para o ser humano. Mas é real. A gente ouviu aqui um testemunho, né? Uma mãe, uns pais perdendo um filho. Já haviam perdido. Aí Jesus entrou na história. Jesus entrou na história. Ele sempre entra na história. Sempre entra na história. 3 anos em que ele esteve aqui na terra, o que você lê ali, relatos de transformação, de transformação. Ninguém que ficou frente a frente com Jesus não teve a sua vida transformada. E é isso que nós cremos. É isso que nós cremos. Esse é o cristianismo. Esse é o Evangelho. Bom dia. Uma pergunta: o Evangelho, ele depende do que eu faço ou depende do que Cristo já fez? Pode ser os dois. Não, vai o pastor Vitor. Está muito quietinho. Acho que o pastor Dani chegou a falar sobre, mas é totalmente sobre o que o Senhor fez. E diferente disso é religião. Porque as religiões, como o pastor Dani também mencionou, é a busca do homem para ter uma nova ligação com Deus a partir dos seus próprios esforços.
Isso é religião. Quando a gente fala de evangelho, a gente fala de um Deus que deixou a sua deidade na glória, desceu aos céus, morreu, desceu à terra e morreu por nós, se entregou por nós. E a partir daí mudou toda a história da humanidade. Então nunca será sobre o que o homem pode fazer, mas sempre será sobre aquilo que o Senhor fez, sobre o que Deus fez. Acho que é simples assim. Ó, vou só acrescentar uma coisinha que o pastor falou. Só uma coisinha. O melhor que qualquer pessoa e todas as pessoas podem fazer e devem fazer é se render a Ele. Isso é poderoso. E quanto mais você se render, mais você se entregar, mais você se humilhar diante dele, mais você recebe. O Evangelho são tantas coisas, né? Mas uma das coisas que mais me intriga no Evangelho é o quanto ele é inverso aos valores humanos. Esse reino é totalmente contrário aos nossos valores. Enquanto que para o ser humano se render é perder, o reino de Deus se render é ganhar. Então, quanto mais você se render, mais você ganha, mais você ganha, mais você ganha. Pastor, mas eu já me rendi totalmente. Sempre tem um pouco mais. Sempre tem um pouco mais. Não há nada que você possa dar para Ele. Não há nada que você possa fazer por Ele ou para Ele. Ele é Deus, é soberano. Então, imagina assim, você vai visitar uma personalidade, o cara é milionário, o cara é famoso, o cara é amado. Podia até dar nome de alguns pastores aqui, mas não vou fazer isso. Aí você pensa, vou comprar um presente para levar para ele. O que você vai comprar? Você fala assim, nossa, isso aqui ele tem, isso aqui ele tem, isso aqui ele deve ter, aquilo ele deve ter. O que você pode dar para Jesus? Você já entregou sua vida para Ele. Mas quando você se rende a Ele, mais e mais e mais e mais, o coração dele se enche de alegria. Só isso. Rendição. Absoluta rendição. Pastores, os dois, qual a maneira que eu posso trazer a mensagem do plano de salvação no evangelismo para as pessoas no Brasil, que a maioria já conhecem o evangelho, só que infelizmente distorcido. Muitas vezes no projeto de evangelismo que tem lá na nossa igreja, eu ia abordar alguém e aí a pessoa, mas eu já conheço, já fui da igreja, tal, não, tô de boa, tal, sabe? Como que eu posso anunciar realmente esse evangelho puro e simples, que custa tudo também? Eu creio que a igreja brasileira tem mudado muito nesse sentido. Eu sei que a gente está acostumado com grandes igrejas que, sim, obedecem ao ID e pregam a palavra dessa forma, anunciando a palavra, saindo nas ruas, e está certo isso. Mas eu creio que nesses últimos tempos, justamente pelo fato de ter muitos outros evangelhos, e o comportamento de muitos que se denominam cristãos não é um comportamento de um cristão, e isso tem manchado, digamos assim, o que de fato é o cristianismo.
eu creio que nesses últimos tempos tem tido uma mudança na evangelização. Eu tenho visto crescer muitos grupos menores. Eu tenho visto crescer e voltar, na verdade, nem crescer, cultos em casa, cultos em família. E eu percebo, considerando a sua pergunta, que isso é tudo que nós precisamos. Porque, por vezes, o evangelho que precisa ser pregado não é aquele que sai dos nossos lábios. É aquele que tem a ver com as nossas ações. Então, se um bairro, uma comunidade, por exemplo, que tem toda a questão espiritual sobre aquele ambiente, eu sei o que é isso, mas ali se levanta uma família, onde ela tem buscado o Senhor, onde as suas ações são de fato bíblicas. Ao olhar para aquela casa, você vê amor, coisa que dificilmente você vai encontrar num bairro como esse. Você não vê discussões, você não vê brigas, você não vê bebedices. Isso é um evangelho sendo pregado. E aí por vezes, assim, falar um tio. Mas as pessoas vão olhar para aquela casa e vão falar, eu quero aquilo ali. Eu quero buscar aquilo ali. Eu vejo que tem isso acontecido no Brasil. Eu vejo que, como começamos aqui, tínhamos sempre essa intenção de grupos menores. Eu acho que essas adorações, esses encontros, esses ajuntamentos menores, às vezes por que não dizer, com cara de igreja primitiva, as reuniões em casas. Acho que isso tem o poder de mudar aquilo que muitas pessoas olham para grandes igrejas, grandes denominações, e que rejeitam, e que não querem. Eu acrescentaria também aqui, talvez, uma forma de abordagem diferente. Eu cresci na igreja e eu sei todos os erros de abordagem possíveis. Crente chato. E eu, na minha época, nasci na Assembleia de Deus, então tinha aqueles cultos ao ar livre, e saía entregando panfleto e tudo mais. Para mim foi maravilhoso aquilo, como experiência. Mas no tempo de hoje, eu acredito que talvez seja uma forma... E Deus tem dado essa sabedoria à igreja. A gente precisa ser cristão, sim, pregar o evangelho, sim, mas a gente precisa também estar olhando para a cultura, estar olhando para a sociedade. E conforme a sociedade vai mudando, a gente precisa mudar, ter sabedoria para isso, mas mudar também a nossa abordagem. Para não ter respostas assim... Não que o que você fez esteja errado, mas eu acho que nós devemos, às vezes, ter relacionamento sem nem falar de Deus. Porque, às vezes, as pessoas, realmente por esse comportamento de muitos, as pessoas não querem ouvir falar de Deus. Mas quando você se relaciona com alguém e tem conversas muito mais voltadas para as outras frentes, você sabe que a pessoa gosta de alguma coisa que você também gosta, e você aborda a partir dali, a pessoa começa a buscar em você, vê em você uma confiança para um relacionamento, e a partir daí você tem uma abertura para pregar o evangelho. Mas eu creio muito nisso, eu creio no evangelho que não é somente sobre palavras, mas é mais hoje, no tempo de hoje, ações. Bem. Eu acho que o que a igreja precisa fazer para aumentar a sua eficácia de pregação é ser igreja de Jesus Cristo. Acho que está na hora, já passou da hora da igreja sair dos grandes templos. Que
que são, na verdade, feudos. Por que não voltar ao princípio? Por que não? Por que não? Acho que falta para a igreja hoje ser igreja de Jesus Cristo. Então, por exemplo, por que a igreja não leva mais o sobrenatural? Então, na caminhada de Jesus e depois dos apóstolos, o que se via era mover sobrenatural, curas, milagres acontecendo. E quando perguntam para Jesus por que ele se move tanto em milagres, ele fala, porque se eles não veem, eles não creem. E por que nós não estamos fazendo isso? Nós temos um culto aqui nessa igreja, às terças-feiras, que é o culto da presença. E por aí você já imagina o que acontece aqui nesse culto. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. Porque isso não tem como esconder. Sabe? Eu lembro uma vez, na casa da Nana, que eu fui orar por uma pessoa e ele era budista. E aí, na hora, o Espírito Santo falou para mim, seja estratégico, porque ele está determinado a não aceitar. Ok, Senhor, então o que eu faço? Bom, ore por todas as outras pessoas, um a um, primeiro. Deixa ele por último. Você vai ver o que eu vou fazer. E aí assim eu fiz. E aí quando eu comecei a orar por ele, eu só fui declarando a presença de Jesus. Esse cara se desmanchou em lágrimas. Eu não preguei, eu não falei nada. Eu só pedi a presença de Jesus, frente a frente com ele. E ele só repetia, o que é isso? O que é isso? O que está acontecendo? Sabe? Então não é sobre muito falar. Jesus é tudo. E a gente precisa mostrar esse tudo para as pessoas. Só isso. Bom, agora sou eu. Está respondida a sua pergunta? A gente não esqueceu de perguntar se está respondido, né? Então vamos tudo de novo. Não, responde a minha primeiro. Pastores, a gente ouviu aqui já sobre o que é evangelho, né? O verdadeiro evangelho. Mas quais são os frutos que o evangelho precisa dar para que ele seja de fato o evangelho puro, simples e verdadeiro, para que a gente possa realmente descobrir que é o evangelho, né? Verdadeiro, e não as cópias. Para mim, acho que Gálatas 5 e 22 vai responder a pergunta. O fruto do Espírito. Se você anda com o Espírito, não tem como não ter o fruto do Espírito. E aí, sem colocar peso, a gente precisa entender, a gente fala, ou tenta, né, definir o Evangelho, mas acho que a definição do pastor Dani foi a melhor. É Cristo. Porque se a gente não falar isso, a gente vai dar uma volta na Bíblia inteira e no final a gente vai cair aqui. É Cristo. Agora, eu posso ter a informação do Evangelho, do que é o Evangelho, inclusive bíblico. Mas eu posso ter a pessoa de Jesus. E essa é a diferença. Você pode ter o evangelho teórico, teológico,
Mas se você não tiver a pessoa de Jesus, não tem frutos. Tanto é que o fruto de Gálatas 5:22 não é um fruto feito por nós. É um fruto do Espírito Santo. Então, o Espírito em nós, obviamente trabalhando em conjunto, porque nós temos as nossas renúncias. Então, por vezes, o Espírito, se você quer isso, para isso, precisa renunciar a isso. E aí, você está disposto ou não? Estou. E aí vem fruto. E aí você parte para a próxima. Porque o Evangelho também e aí está debaixo do significado do que é a salvação. A gente está acostumado a ouvir que a pessoa foi salva. Por que foi salva? Porque no culto ela levantou a mão e ela fez uma oração e aí então ela passou a ser salva. E de fato ali é uma decisão da pessoa e ela começa a andar num processo de salvação. E a gente vai ter aí a justificação, a gente vai ter a santificação, e a gente espera aí no final de todas as coisas a glorificação. Então, durante este tempo nós estamos na santificação. E a santificação é exatamente o Espírito Santo trabalhando em nós. E é esse permitir o Espírito Santo trabalhar em nós, nem sei se é essa palavra, porque seria uma palavra complicada, né? Permitir. Mas se você se submete ao Espírito e ele vai trabalhando em você, automaticamente os frutos vêm. E assim como não há esforço na árvore frutífera para que ela dê frutos, em nós também não precisa ter. Estamos ligados à videira, a água do Espírito é jorrada sobre nós, inclusive às terças-feiras. E a consequência disso, e por vezes sem nós percebemos, eu tenho essa experiência na minha vida, de caminhar com o Senhor nesses últimos anos, e em algum momento eu olhar para trás e falar, cara, mas e isso? E esse pecado de estimação que eu lutava para deixar? Sumiu que eu nem vi, nem quando. Isso é fruto. Isso é fruto. Cada vez menos de nós mesmos e mais dele. E aí? Infelizmente, a cabeça do crente é um problema, né? Crente é um ser complicado. A cabeça de um crente, fruto, são milhões e milhões e milhões de pessoas dizendo que aceitaram Jesus. Mas, para mim, o que eu aprendi nesse Deus maravilhoso é que Ele olha para um. Esse um é tudo para Ele. Um que tem a vida transformada. É mais do que milhões que dizem que entregaram a vida para Jesus. Eu sei que o tempo está avançado, mas eu vou contar rapidinho como que eu descobri isso para mim, tá? Isso é uma experiência minha. Há muitos anos atrás, eu fui fazer uma viagem missionária. Era com duas mulheres malucas, assim. E aí, mulheres de Deus, sim, de uma forma impressionante. E aí, a pastora falou assim para mim, eu não tinha sido ordenado pastor. Ela falou para mim assim, Daniel, eu sinto de Deus de você ir na frente. Peraí, estão aprontando alguma coisa comigo. Não sou missionário, nunca fui, não sou nada.
vou lá. Aí fomos para a Bolívia, eu fui, né, para um lugar horroroso, horroroso e horroroso. Aí horroroso também. O táxi não tinha banco. O banco do táxi era uma cadeira de praia amarrado dentro do carro. Não precisa nem dizer como era o açougue, como era tudo mais. Bom, aí eu tô lá, né, lugar pavoroso. Calor. Vou jantar, né, sozinho. Aí perguntei qual era o melhor restaurante que tinha no lugar. Aí falaram para mim, eu tô lá comendo, chega o meu prato, eu tô vendo as baratas andando na parede, assim. E elas estavam andando no salão, pastor. Aí eu fiquei imaginando na cozinha o que andava nas paredes. Bom, enfim. Aí elas chegaram uns dias depois, e aí... Elas quem, as baratas? As pastoras, né? Eram duas pastoras. Aí encontrei elas no hotel delas, né? Então, pastora, o que a gente vai fazer hoje? Daniel, eu sinto de Deus a gente sair andando. Aonde eu vim parar com essas duas malucas? Sair andando num lugar desse. Sair andando para onde, pastora? Ah, vamos pegar aquela rua ali e vamos seguir lá. Aí estamos andando. E andando. Um sol de rachar. E aí eu percebi, do outro lado da rua, um pouco mais distante, era uma rua bem larga, tinha um cara sentado assim na entrada de uma casa, sabe, uma sarjetazinha assim, e o cara estava sentado lá. Eu não sei porquê, eu olhei. Tá bom, aí a gente continua andando. Aí, agora vamos voltar, Daniel. Aí a gente começou a voltar. Quando a gente chegou naquele cara, ele atravessou e veio na nossa direção. E aí ele falou assim para mim, quem são vocês? Somos 3 pessoas. Não. Vocês são 4. E eu fiquei olhando, e tem 4 pessoas na minha frente. Os crentes chamam de mistério. Rolou um mistério. E era um mistério. E aí a gente começou a conversar com ele, e ele falou que ele tinha sido pastor de igreja e estava desviado há anos, mergulhado em drogas. E aí ele falou assim para a gente, eu sei quem é essa 4ª pessoa que está com vocês. E hoje eu ouvi um chamado de Deus para eu voltar. Nós não pregamos para aquele homem, apenas a presença de Jesus. E aí o Espírito Santo falou para mim, então, deixa eu te explicar. Eu sou o Deus que olho e vejo uma multidão, mas eu olho cada um. Eu sei o nome, eu sei a história, e eu tenho planos. Aprenda isso. Não é sobre multidão, é sobre um. O Evangelho é sobre um. Bom dia. Pastores, eu ia fazer uma pergunta, mas o Espírito Santo ele me direcionou totalmente a fazer outra. Vocês acham que o Evangelho ainda está sendo escrito através de nós, através da igreja, do avivamento e da mudança que nós vivemos na igreja brasileira? Eu deixo em aberto para que um dos dois responda. Olha, assim, tem 2 sentidos a sua pergunta, então merece 2 respostas. Primeira resposta, eu creio, essa igreja crê que a Bíblia ela é absoluta.
Não falta nada na Bíblia. A Bíblia não precisa ser atualizada. Isso é conversa de malucos por aí. A Bíblia é suficiente, assim como Jesus é suficiente. Então nada precisa ser acrescentado. Na Bíblia não está faltando nada. A Bíblia trata sobre todas as questões da humanidade. Respondi a primeira parte. Segunda parte, eu concordo. Sim, nós continuamos escrevendo o Evangelho a partir do nosso testemunho. A partir do nosso testemunho. Por onde a gente anda, pela forma de a gente mostrar Jesus para as pessoas. E não existe maneira mais impactante de mostrar Jesus do que as pessoas verem em você Jesus. Sabe? Isso é intrigante para quem não conhece Jesus. Olha para você e vê algo estranho e não tem como esconder isso. Então, a gente sim continua escrevendo o Evangelho, carregando Jesus em nós. A presença transforma tudo. Amém? Eu vou na do pastor. E eu creio que, embora a Bíblia, o cânon bíblico esteja fechado, eu creio que no céu nós vamos ter coisas nas quais nós nem imaginamos aqui. E aí eu creio sim que o que nós vivemos aqui está sendo escrito e vai ser falado lá. Mas é um pensamento pessoal. É isso. A palavra diz que nós somos cartas vivas, né? Escritas por Deus. Né? Então, cada um tem uma história. Né? E todas essas histórias se acrescentam, mas a base realmente é a Bíblia, é o Evangelho, que já está escrito. Né? E cada um desenvolvendo a sua própria vida. Legal. Posso fazer uma pergunta aqui? Fácil. Uma fácil, vai. Como que podemos aplicar o Evangelho no dia a dia? E é tão fácil que eu vou deixar para você responder. Gente, esse é o nosso pastor Renato, o teólogo da Igreja de Essência. Eu acho que esse é o nosso compromisso, sabe? Eu gosto de pensar que eu sou a bandeira do Evangelho. Eu não me permito mostrar para as pessoas além disso. Esse é o meu compromisso. É Cristo em mim, vivo, ardendo em mim. Sabe? Não é sobre o que eu posso falar para alguém, mas é sobre o que alguém pode ver em mim através dele. Sabe? Então, quanto menos eu sou, quanto menos eu me mostro, mais ele é em mim. E se ele é o Evangelho, eu estou carregando o Evangelho por onde eu passar. Sabe? Eu acho que a gente atrapalha um pouco o processo, sabe? Acho que a coisa da rendição, né? Senhor, eu não sou nada, Senhor. Me usa por onde eu andar, Senhor, que as pessoas sintam a sua presença. Sabe? Isso é muito real. Eu contei para vocês uma experiência. Nossa, hoje eu estou cheio de história, né? É que a gente vive umas coisas assim que marcam a gente, né? Há uns anos atrás, eu tinha um grupo de malucos cristãos e a gente se juntava num shopping lá em Osasco e ficava falando das coisas de Deus. Aí a gente ficava no corredor, assim, numa mesa, acho que era McDonald's, sei lá o quê, mas era lá de fora da loja, né, no corredor. E aí me deu uma louca assim na cabeça e eu falei assim: Espírito Santo de Deus, o Senhor é real.
Então, usa a minha vida aqui, Senhor. E eu vou te pedir uma coisa, que quando as pessoas passarem por aqui, elas sintam algo diferente. Elas não vão entender o que é, mas elas vão sentir algo diferente. E aí, pastor, você não tem noção. E eu comecei a rir. Pessoas vinham, paravam ali, assim, ficava olhando, procurando alguma coisa, e aí elas seguiam o caminho. E isso foi, assim, umas 8, 10 pessoas. Aquilo para mim foi testemunho, assim, sabe? Eu acho que é isso que falta para a gente. Isso tem a ver com a pergunta dele, né? Essa é a melhor pregação que a gente pode ter. É isso, levar a presença com a gente, onde a gente estiver. Onde a gente estiver, onde a gente entrar. Sabe? Que haja transformação. Sabe? Ele é poder para isso. Né? E eu carrego o reino, todos vocês carregam o reino, e isso é que transforma o mundo. Amém? E até nessa questão de carregar o reino, né? Como viver isso no dia a dia, eu acho que quando você é essa pessoa, aí você ser um profissional de TI é só uma desculpa que Deus arrumou para que, na verdade, você pregue o evangelho onde você está. Se você é um engenheiro, na verdade, é só uma desculpa que Deus arrumou para te colocar no meio dos engenheiros e pregar a palavra no seu dia a dia. É isso. E sempre lembrando que pode ser por um só. Pode ter um só lá. Por toda a sua vida. Que você leve transformação para um. Você já cumpriu o propósito de Deus. Amém? Lá em Marcos 16, nós vemos o chamado da grande comissão, o ide por todo mundo, pregar o evangelho. E aí no versículo seguinte ele fala que esses sinais seguiriam os que creem, né? A resposta a Mateus 28:19 e Atos 1:8. E na opinião do senhor, pastor Dan, o que falta para a gente continuar vendo esses sinais acontecendo? Porque a gente conhece o evangelho, mas cada vez que passa, menos a gente vê esses sinais. Desculpa, eu vou perguntar o seu nome que você me falou e eu esqueci. É Ana? Ana. Isso. Ana. Aninha. Então, Ana, eu particularmente, assim, de muitos anos para cá, eu sou, assim, um alucinado pelo sobrenatural. Alucinado. Pensa em alguém alucinado pelo sobrenatural. Sabe, eu respeito muito os estudiosos, os teólogos, eu inclusive estudo, dedico um tempo. Mas o sobrenatural não tem o que a pessoa falar. Ele está ali, frente a frente, com algo que ele não tem resposta. No mínimo, ele vai perguntar para você, o que é isso? Me fala o que é isso. Então, eu acho que esse é um caminho nosso, que a gente tem que perseguir. Como cristãos, nós carregamos o Espírito Santo de Deus. Gente, a gente tem falado isso. Uma parte de Deus, Ele escolheu colocar dentro de nós. Sabe o que é isso? Eu tenho Deus dentro de mim. Você tem Deus dentro de você. E isso não pode ficar lá, enclausurado. Isso tem que explodir. Imagina você, Ana, explodindo, ele explodindo, ela explodindo. Como que isso vai ser impactado na Terra? Sabe? Então, a gente viaja para a África, a gente tem trabalhos lá. E a Heidi Baker, não sei se você conhece a Heidi Baker, nunca ouviu falar. Bom, ela tem um ministério em Moçambique há 20 anos. Ela levou a Jesus 10% da população do país. E na África o negócio é muito pesado.
de bruxaria, feitiçaria e tal. Não é essas macumbinhas que tem aqui, que isso aqui é café com leite. E aí, Deus deu uma estratégia para ela. Ela entrava numa aldeia e ela perguntava, chamava o pajé, mas tem um nome lá, mas é tipo essa figura, né, que ele é um líder espiritual do lugar. Imagina o cara, né? E aí ela perguntava para ele, tem alguém doente aqui na sua aldeia? Ah, tem. Posso orar por ele? Você permite que eu ore por essa pessoa? E a pessoa era curada. Você imagina o impacto disso numa aldeia? Você imagina o impacto disso na vida desse líder? E foi assim que ela levou Jesus, 10% da população do país. Então, acho que é algo que eu tenho convicção disso. É algo que a gente tem que explorar mais. Tem que explorar mais. Porque, repito, é Deus dentro de nós. Isso não é conversa. Isso não é sobre disputa. Isso não é sobre púlpito. Isso não é sobre igreja linda, maravilhosa. Isso é sobre Deus vindo até nós. O cristianismo é a única religião, dito por não cristãos, onde Deus vem até o homem. Não só ele veio, como ele habita dentro de nós. Amém? Eu acho que é mais a segunda coisa, assim, sabe? O Espírito Santo não é ele que vai fazer, é ele. Então ele vai falar com você. Entendeu? Esses dias a gente estava conversando. Eu tenho uma filha que hoje está com 25 anos, casou há 3 semanas atrás. E aí, quando ela tinha 16 anos, 15, 16, ela foi para os Estados Unidos. Eu tenho uma irmã que já vive, já é americana, tudo, e ela foi com a minha mãe visitar a minha irmã. Só que ela voltou sozinha. Minha mãe ia ficar lá, de fato ficou. Aí, ela estava num aeroporto acho que de Dallas, que é um hub, assim, né? E aí ela tá lá, aí ela vê uma moça numa cadeira de rodas. E aí, a gente sempre criou os filhos assim. Essa é a realidade da nossa família. E aí, o Espírito Santo falou, olha lá de novo. Ela olhou. Aí o Espírito Santo falou, vai lá e ora por ela. Eu vou curá-la. E aí, você imagina uma menina com 15 anos de idade, no meio de um aeroporto, cheio de gente, passando. E aí ela ficou, né, discutindo com o Senhor. Vou, não vou, você vai fazer, não vou, olha só e tal, isso e aquilo. E aí apareceu um homem, do nada. Falou assim, você vai orar por ela? E eu vou te ajudar. E aí ela começou a orar. E aí a moça começou a falar, para. Eu estou sentindo um calor, está queimando minhas pernas. Eu vou levantar da cadeira. E aí ela levantou. E aí ela falou para minha filha, eu sofri um acidente há tantos anos, eu era líder de adoração. E por conta disso, eu me afastei, porque a minha igreja olhou para mim já meio assim, porque eu era incapaz. E o homem que tinha aparecido sumiu, desapareceu. Então, quando você tem, não é você se render agora,
É quando você tem uma vida de rendição, Senhor. É uma vida de rendição. Entende? Sabe? Isso faz toda a diferença. Porque sempre Ele é através de você. Sempre Ele é. Então, a minha oração é: Senhor, eu sou uma folha em branco nas tuas mãos, Senhor. Eu não sou nada, não sei nada, não posso nada, mas o Senhor é tudo em mim. Amém? Ele quer fazer muito mais do que a gente. Ele quer curar, quer salvar, quer transformar, sabe? Por isso que eu brinquei com o pastor. A gente atrapalha muito, Senhor. Porque às vezes a gente quer entender as coisas, quer achar as coisas. E aí a gente acaba impedindo Ele de agir. Amém? Acho que a gente podia encerrar, né? A Nana perguntou sobre fruto. Tati, fique em pé. Isso aqui é fruto da glória de Deus. Essa moça é fruto da glória de Deus. De onde o Senhor tirou essa moça? Para onde ela está agora. E isso não é sobre igreja. Isso é sobre o coração dele totalmente entregue a um. E se eu tivesse visto uma única conversão e tinha sido da Tati, para mim, Senhor, cumpriu o meu propósito. Cumpriu o meu propósito. Amém? Esse sorriso aqui não tem preço. Pode sentar, Tati. Encerrando, só que não. A gente vai orar, quem quiser ir, pode ir. Eu sei que ninguém vai, mas quem quiser ir, pode ir. E aí eles começam aqui a tocar. Feche teus olhos. Pai, nós te louvamos. Te louvamos pelo que o Senhor tem feito nesse lugar. Te louvamos pelo que o Senhor fez hoje nesse lugar. Às vezes o Senhor vem com barulho, mas às vezes o Senhor vem também de forma suave, como brisa suave sobre nós. E nós cremos que nas perguntas e nas respostas nós entramos nesse lugar de não só cura, mas também de transformação nesse evangelho que nós cremos. Ser sobre nós, que dia após dia nós possamos ver frutos deste evangelho em nós. Essa é a nossa oração. Despeça-nos em paz, dai-nos uma semana cheia de novos frutos para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta.
estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem eu sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Eu te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem eu sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Sair daqui, eu não quero mais. Sair daqui, eu não quero mais. Sair daqui, me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero tua presença. Levanta a minha voz e te dizer que eu só quero tua presença. Eu só quero tua presença mais uma vez pra terminar. Eu só quero